Continuando então, pessoal, mais uma vez, de volta com vocês. Nós vamos ter agora uma palestra, um estudo, né? Uma pessoa que entende bem dessa área. Tiago Gardim, por favor, gente, recebam com uma salva de palmas. À vontade, conheça de pé, faça como você achar melhor. Bom, eu sou um intelectual da velha guarda, eu gosto de sentado. Então sim, você Poxa, bacana conhecer vocês aqui. Eu já tenho alguns anos, assim, não tantos quanto outros, mas mais do que muitos, de ativismo político, de trabalhar com militância. E uma coisa que sempre me chamou a atenção quando a gente fala de política são as próprias tentações do poder. A gente, às vezes, quando observa pequena cena política, né, a gente, em geral, identifica, não, vai ter pelo menos uma pessoa mau caráter. E a gente não, às vezes, perde o fio de qual é o sentido da política. Hoje a gente está aqui discutindo, acho que esse tema é particularmente caro para a frente parlamentar, porque hoje a gente não está aqui discutindo uma política clássica, uma mudança de leis, uma mudança de incentivos. A gente está propondo uma mudança de todas as leis e de repensar todos os incentivos. Quando a gente abre um horizonte constitucional, a gente começa a entrar em alguns dilemas. O primeiro dilema é que a gente... existem leis sobre como se faz leis. Se eu mudo a lei que fala qual é o critério da lei, quem é a pessoa que vai, com base no que essa pessoa vai mudar a lei? Ela vai alterar. Quando a gente fala de um poder constituinte originário, a gente está falando de uma coisa muito delicada. Desde o momento, eu vivi minha vida inteira, vocês a maioria das vezes, num regime constitucional, um regime de regras, na qual essas regras sempre tiveram uma sacralidade. E a obediência às normas era o próprio ato de lealdade política e de bem comum. Mudar um detalhe é uma discussão simples. Agora, quando a gente pensa em mudar dimensões estruturais da política, a gente precisa ter parâmetros que a gente não está falando só de mudar, de discutir uma lei, ou uma norma, ou mudar um incentivo. A gente está falando que existe um bem político. Existe uma coisa que objetivamente é boa, que ela é perceptível. E uma coisa que a gente já se baseia, olha, eu tenho muitos advogados aqui, os advogados têm esse hábito de dizer, olha, eu sei que a coisa é boa porque ela é legal. Pessoas que não são advogados ficam até meio raciocínio esquisito, né? Mas a gente tem uma premissa razoável, de bom senso, de que a lei seja boa. E aí, às vezes, a gente tem um mau hábito de confundir o bem com aquilo que a lei vê. E a gente vê que nem toda lei é boa. E quando a gente vê que as normas da nossa convivência não são boas, a gente volta para um nível primário. Um nível, pode até ser perigoso, um nível de, vamos conviver, vamos pensar qual é o bem sem pensar na lei como parâmetro. E esse é o ponto de vista do legislador. E um ponto de vista particularmente caro para um legislador constituinte, que é uma pessoa que vai pensar alguma coisa sem ter nenhuma lei anterior como critério. A história pode ser uma base, a moralidade, o bem, a verdade, mas são princípios de ordem moral, não são princípios de ordem institucional. E é muito simples, a gente pensa assim o tempo todo. Quando a gente vê que uma coisa não vai bem, a gente pensa, olha, ou a norma está errada ou o incentivo está errado. Por quê? Porque a norma é uma ideia universal, racional, de como organizar as coisas de um jeito verbal, comunicado. E a mera obediência das regras parece uma coisa boa porque ela é racional, ela é pensada, ela tem quem pensou na norma pensou num caso bem geral, tentou ser o máximo universal possível. E ao mesmo tempo, quando a gente tenta apelar pelas preferências, a gente vê que às vezes as normas não funcionam, porque as normas, às vezes, é só coerção, né? É só violência. Olha, você faz isso, senão eu te prendo, cobro imposto, te multo. Então
Então algumas pessoas falam, não, um instrumento mais sofisticado de organizar a sociedade é um incentivo. Vamos apelar, essa coisa aqui é meio desagradável, vamos dar um incentivo para o cara. Vamos dar um desconto no imposto de renda, vamos cobrar menos imposto para as pessoas comprarem isso aqui, porque isso aqui é bom que as pessoas comprem. Ou então vamos desincentivar, vamos dar mais, cobrar mais imposto, cobrar multas. E é assim que a gente pensa a política ordinária. A gente pensa em termos de normas e incentivos. Só que ao longo do tempo, se a gente vai vivendo numa sociedade que nem a nossa, que nem as civilizações ocidentais, então hoje, vivendo só em função de normas e de incentivos, a gente cria uma sociedade vulnerável de uma forma diferente. As pessoas vão perdendo a capacidade de reconhecer o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, o que é uma coisa que tem valor, uma coisa que tem menos valor, e começam a ficar viciadas em fugir da coerção e correr para os incentivos. Hoje, a gente vive uma sociedade no Brasil na qual uma boa parte da população ela é jogada, a população, dos políticos, dos empresários, dos grandes homens, são viciados em incentivos e têm medo de normas. E às vezes a gente parece que na esfera pública esqueceu completamente que a gente está falando de coisas boas e coisas ruins, coisas importantes, coisas menos importantes. E a gente começou a pegar pequenos detalhes e colocar na agenda pública e discutir em termos de normas e incentivos, em cima de normas e incentivos, em cima de normas e incentivos, e a gente nunca pensa o que é o verdadeiro bem. Quando a gente chega nesse ponto, a gente perde a capacidade de reconhecer o valor e o sentido das coisas. Um adolescente, uma criança, no microcosmo a gente percebe, se a gente vicia nosso filho em seguir regras, o que vai acontecer? Ele vai virar um jurista muito esperto. Ele vai começar a distorcer as regras, alterar as palavras. E não é isso que a gente vê no nosso Poder Judiciário? Uma tentativa de dobrar as normas aos interesses. E é isso que acontece quando a gente acha que a norma é a última fronteira contra a civilização. Porque a civilização já ruiu dentro da mente, dos corações das pessoas e só existe uma tentativa de dobrar a regra em nome de algum interesse. Se esse interesse é bom ou ruim, a gente precisa saber reconhecer. Ao mesmo tempo, os incentivos. Se a gente coloca uma criança, não, eu dou chocolate para ela toda vez que ela tiver uma nota boa, coloco ela para comer brócolis toda vez que ela tiver uma nota ruim, se um dia ela conseguir achar a caixa do chocolate, ela não vai mais precisar tirar uma nota boa. Então ela vai ficar viciada em chocolate, no fundo. O que não tem nada a ver com a nota dela. Sutilmente são instrumentos poderosos. Normas, incentivos são instrumentos que ajudam a manter a sociedade, manter a coesão contra aqueles que por aventura vão estar mal intencionados ou com as paixões desregradas. Mas o bem moral vai se escondendo. O bem político, o bem público, o bem comum, ele vai saindo da pauta e a gente vê a discussão política hoje. As pessoas discutindo normas, discutindo incentivos e ninguém fala que uma coisa é boa. Ninguém fala que aquilo tem valor para a comunidade, que aquilo agrega, acrescenta vida, aquilo gera, floresce nas comunidades, nas famílias, nas pessoas. E a gente fica um pouco carente. Como líderes, a gente tem um papel fundamental de desenvolver essa consciência moral, desenvolver essa consciência do bem, em primeiro lugar do bem pessoal, do bem ético, do bem simples, e conseguir elevar esse nível de consciência a um bem político. O que é uma virtude? Se vocês forem pegar alguns compêndios de moralidade, eles vão dizer o seguinte: a virtude é a capacidade habitual e firme de escolher o bem. Capacidade habitual, é uma capacidade pessoal, uma propriedade que eu tenho. E em geral a gente percebe isso nas pessoas, tanto que a gente elogia, essa pessoa é boa. Por que ela é boa? Porque ela escolhe o bem, consegue agir em função do bem. E a gente vê que na literatura clássica de virtude não existe virtude mais elogiável e mais benéfica do que a justiça. Justiça, visão aristotélica, é dar a cada um o que é devido, mas também é
a capacidade de nós entendermos a nossa relação com os outros e harmonizar essas relações. A virtude da justiça é claramente uma das virtudes públicas mais notáveis. Dela se deriva a virtude da honestidade, da probidade. Uma pessoa que consegue harmonizar essas relações com o outro, mas ao mesmo tempo a virtude a justiça é uma virtude complexa. Ela exige todas as qualidades de qualquer ser humano. E nessa mesma visão clássica de virtude, de qualidades humanas, a gente tem outras 3 virtudes que disciplinam o eu, para que esse eu consiga atingir esses patamares de justiça, de probidade, mas de grandeza, de glória, de satisfação, uma satisfação que não seja meramente uma satisfação pessoal ou hedonista, mas uma satisfação espiritual, moral, social. E são 3 as virtudes, por assim dizer, de apoio à justiça. São 4, então, as virtudes que chamam de cardeais, as virtudes centrais. A primeira virtude, que sempre é uma das mais elogiadas, é a virtude da prudência. A gente teve um movimento muito interessante aí de tentar restabelecer a virtude da prudência dentro da política, na área conservadora, com alguns livros que saíram. Mas a virtude da prudência, para nós, como indivíduos, é a nossa capacidade de reconhecer o bem. Conhecer qual é o bem, saber, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Este bem é maior do que aquele. As duas coisas são boas, só que uma é preferível. A segunda virtude política, a segunda virtude moral, que é super importante, sem ela também não há nenhuma virtude, é a virtude da coragem, que é a disposição ao sacrifício e ao esforço. Todos os bens que são valiosos são árduos. E se nós não sabemos sacrificar coisas menores por um bem maior, a gente não consegue atingir bens mais elevados. E ao mesmo tempo o esforço, essa repressão, essa contenção de algumas disposições à inércia, é o que realmente constrói a sociedade e faz a nossa vida fazer diferença. E finalmente a última virtude clássica, assim, é a virtude da temperança, que ela orienta os nossos apetites ao bem verdadeiro. Então a primeira virtude, que a gente comentou aqui, a prudência, ela orienta o nosso intelecto a conhecer o bem. A terceira virtude, a temperança, ela orienta os nossos instintos a procurar o bem. E a virtude da coragem integra isso para nós sermos capazes de fazer o bem contra as resistências e o esforço. Então, essa é uma visão clássica, acho que pode ser novidade para alguns, mas é uma visão clássica que é bem difundida, mas a pergunta que nos cabe aqui é pensar, o que é uma virtude pública? O que é uma virtude cívica? Como é que essas virtudes, elas são pensadas quando a gente aumenta a escala? Quando a gente aumenta a escala, as coisas não mudam só, a natureza continua a mesma, mas a forma de pensar ela tem que ser muito mais sofisticada. Então, quando a gente pensa em virtude cívica, a primeira coisa que a gente tem que pensar é primeiro as virtudes morais, virtudes pessoais, essas qualidades que dispõem o nosso caráter para nós conseguirmos gostar das coisas boas, conhecer as coisas boas e fazer as coisas boas. E por isso, por consequência, nós somos pessoas justas. Mas, na própria esfera política, existe uma complexidade adicional que vale a pena comentar. A primeira coisa, quando a gente fala de prudência política, que é uma das maiores virtudes públicas, é uma virtude que está sendo muito cobrada em ambientes conservadores, é que a facilidade de reconhecer o mal não é suficiente para a ação política. É necessário ter uma capacidade de reconhecer o bem e saber separar o bem do bom, o ruim do péssimo. Essas sutilezas na vida pública, elas são muito mais comuns do que na vida pessoal. Às vezes na vida a gente tem que lidar com isso. Olha, eu vou preferir o péssimo porque o que eu tenho a alternativa é horrível. Mas na política é assim o tempo todo. Quando a gente toma decisões, a gente tem que priorizar, e tem que priorizar muitas vezes, males diferentes. Que não dá para cobrir tudo, não dá para promover. A gente sabe que as coisas são difíceis.
E ao mesmo tempo existe uma grande complexidade. Tudo mexe com tudo, tudo impacta tudo. A gente mexe aqui nesse traço da economia, muda ali na saúde. A gente mexe aqui na educação, vai bater ali na previdência. E a gente sabe que as coisas são interrelacionadas e hipercomplexas. E a grande perigo da complexidade é não reconhecer a complexidade. A maior parte dos partidos, dos grupos políticos, das militâncias, elas têm uma preferência de saídas fáceis, soluções abstratas, excessivamente resumidas, esquematizadas, que é fácil de entender, mas não reflete a complexidade das questões. E é importante saber realmente resumir, para deixar as pessoas informadas, conseguir falar para as pessoas num tempo hábil. Ninguém vai poder passar a vida inteira estudando para ter uma opinião sobre uma questão pública. Mas o político, aquele que tem uma vocação pública, tem que dominar essa complexidade e aceitar a complexidade. Ele não pode abrir mão da complexidade e achar que as coisas são simples. Achar, não, é muito fácil resolver isso, é só mexer ali. E saber, e na hora que ele age assim, ele começa a pegar o que existe na cabeça dele e tentar colocar no mundo. E o mundo é infinitamente mais complexo do que o que tem na nossa cabeça, do que cabe na nossa cabeça. E a gente precisa ter humildade, ter uma certa percepção de momento, de, olha, dá para pensar um pouco mais, dá para tomar essa decisão mais calma, tomar cuidado com as pressas, tomar cuidado com as agitações. E para entender uma coisa muito... em geral, quem faz bem política, e é muito visível a diferença entre os bons políticos e maus políticos, quando a gente olha uma prefeitura. Por mais que tenha pouco orçamento, a gente vê que o bem concreto é claramente concreto. Ninguém questiona que uma via pavimentada é melhor que uma via de asfalto, uma via de terra. Porra, é claro, isso aqui é bom. Ninguém duvida que um viaduto é melhor do que um balão. Porra, só ir reto, sem trânsito. É lógico que a gente tem que saber os momentos, existe uma complexidade em tudo isso, mas o bem comum, ele não é uma ideia, ele é o efeito concreto de um serviço ou produto entregue à sociedade. Não tem bem maior do que um rio, um poço, o ar que a gente respira. Isso são bens públicos. Existem esses bens públicos que são naturais, eles são bons, e a gente precisa cuidar deles e proteger, mas a gente precisa saber, olha, é bom aquilo que afeta a vida das pessoas. É um bem comum, aquele bem que várias pessoas podem compartilhar. E nós precisamos, como políticos, como pessoas responsáveis pela nossa vida pública, como ativistas, como uma equipe técnica de ação política, de lembrar que o bem comum é um bem concreto, é um bem que afeta a vida das pessoas, que beneficia elas. Então, essa é a primeira coisa. E existe uma complexidade para isso, que a gente não pode fugir, não pode simplificar, mas entender, olha, bens concretos. Não tem bem maior do que um poste de luz. Quando a gente estava trabalhando no DCE da UNB, a gente entendia, olha, luz, essa avenida é perigosa, muitas pessoas estão sofrendo violência aqui, a gente quer um poste de luz. E agora, o que é um poste de luz para Brasília inteira? Pode ser muitos postes de luz? Pode. Mas também pode ser uma coisa um pouquinho mais abstrata, mais complexa, que é necessário humildade para pensar, para discutir e para implementar. A gente tem 200 mil microespecialistas na cidade. Mas quem é que consegue organizar todas essas pontos de vista e integrar num ponto de vista mais amplo? A pessoa prudente. O político prudente consegue integrar isso, porque ele é capaz de, dado uma circunstância concreta, saber qual é o bem particular. Não é o bem geral, nem o bem abstrato, nem a vontade geral. É um bem concreto para aquele caso. E isso inspira. Inspira a pessoa que conhece o bem, a pessoa consegue discutir o problema. E faz sentido. Isso tem efeitos eleitorais. As pessoas sabem quem sabe do problema delas. E elas sabem também reconhecer quando a opinião do outro é melhor que a própria. Elas aderem. Não tem problema. E também
elas valorizam não o político que sabe de tudo, mas o político que ouve atentamente, que pensa na complexidade, que tem humildade de entender o problema e procurar intervenções que realmente façam a diferença. A gente tem 1 milhão de intervenções abstratas, sem nenhum sentido, que na hora que chegam na vida das pessoas, piora a vida delas. Por quê? Porque as pessoas confiam demais em modelos teóricos, modelos abstratos, elas tomam decisão com base em resumo, não com base na complexidade do próprio problema. Segunda coisa que a gente precisa pensar, segunda virtude pública, assim, a primeira é a prudência. A segunda virtude é a própria coragem. Quando a gente está lidando com problemas públicos, a gente tem muita resistência e muita inércia. A gente tem pessoas que vão nos ameaçar, vão se ofender, vão nos atacar. E é importante a gente conseguir ser fiel. A virtude da coragem na política é fidelidade. A fidelidade, em primeiro lugar, as pessoas que nós lideramos. Não só as que a gente representa, mas as pessoas que acreditam em nós e se dispõem. A fidelidade também a todos aqueles que a gente serve. Em terceiro lugar, a fidelidade àqueles nobres ideais que nos movem, aos valores que nos movem. As tentações são difíceis. A gente vê aqui em Brasília como é fácil para um deputado, às vezes até bem intencionado, terminar num gueto cheirando cocaína aqui em Brasília. Em Brasília a gente vê concretamente que as tentações do poder, elas envolvem sacrifício, esforço. E se a pessoa não está disposta a se sacrificar e se esforçar, ela não vai longe. Ela vai virar uma máquina, numa engrenagem que ela nem conhece. E que é melhor ela não conhecer. Porque ninguém vai fazer questão de contar para ela a quem ela está servindo. Mas é muito fácil intimidar uma pessoa. Quando a gente pensa em escalas cada vez maiores, a gente vê que a capacidade de intimidação é cada vez maior. Se você toma uma decisão aí contra um certo grupo, que aquele grupo não entende da mesma forma, eles podem não agir republicanamente. Eles podem agir com violência, com intimidação, e você tem que ser forte, ser corajoso, ser valente. E ao mesmo tempo, a tentação principal aqui é a servidão voluntária. É a gente perder a nossa cidadania, perder o nosso senso de nobreza e perder esse senso de esforço. Finalmente, a última virtude que a gente citava das virtudes morais, a temperança, ela tem uma dimensão pública assim, muito relevante. Porque a gente tem instinto público. Se a gente tem instinto público, a gente com certeza também tem a desordem do instinto público. Por exemplo, a gente tem, sim, uma tentativa de inércia. E existem tentações típicas, por exemplo, da massa. Nosso instinto público é um instinto tipicamente de massa. Por exemplo, a gente tende a reagir publicamente ao sofrimento com violência, à desigualdade com ressentimento, à desesperança com anarquia. E essas tentações, elas precisam ser moderadas e tentar dizer, esse instinto visa um bem. Essa minha reação ao sofrimento precisa demandar cautela. Esse senso que eu tenho de desigualdade na sociedade, ele precisa evoluir para um senso de justiça social, não para um senso de ressentimento e vingança. Essa desesperança não pode cair numa anarquia, mas tem que se revelar no espírito de solidariedade com aqueles que estão passando por essa mesma desesperança que a gente. E assim, o ambiente político é cheio de grandes movimentos que tentam explorar esse instinto público desordenado. Por exemplo, que começa devagar, a gente começa, então assim, olha, consenso dá muito trabalho, eu vou na concessão. Não, você quer isso ou você quer aquilo, cada um pega o seu e vai. Isso já é uma pequena forma dessa impaciência para as questões públicas irem prejudicando a nossa capacidade de construir um espaço cívico. Não, o consenso é preferível. Eu não quero negociar com você, eu quero que a gente concorde.
Ah, mas não vai concordar sempre. De fato, é uma tentação constante porque a gente nunca vai ter 100% de consenso. Mas a gente sempre pode gastar 5 minutos a mais para construir o consenso. Dependendo da escala, às vezes 10 dias a mais, dependendo do que a gente está fazendo. Mas o consenso tem que ser uma busca mais importante, porque o consenso instrui. A concessão desmoraliza. A concessão faz o quê? Eu não reconheço o seu bem, o valor do que você está querendo. Mas, já que você é forte, eu cedo. Então a gente está saindo de uma esfera de bem comum e indo para uma esfera de violência, sutilmente. E da mesma forma, esse cansaço do outro, ela gera um ambiente cada vez mais forte para a demagogia e para o messianismo, que é a tentação da tirania. A tentação de, olha, resolve isso aí, pela violência, pela mentira, pela demagogia. Não quero saber, porque eu não tenho paciência para viver com o outro, para conviver. Quando a gente fala de virtude política, essa virtude pública, a gente fala dessa disposição habitual e firme de escolher o bem comum e de ser capaz de consegui-lo. E é importante que a gente lembre sempre de que a difusão da virtude já é um bem comum. Se as pessoas são virtuosas, os estados, a sociedade, elas vão ficando menos necessários, porque a solidariedade, a prudência, essa temperança, essa coragem faz da sociedade forte. E isso já promove um bem-estar enorme para as pessoas. E como é que a gente difunde isso? Para começar praticando elas e sendo um bom exemplo. O Aristóteles tinha esse paradoxo. O que é um homem justo? Como é que você define a justiça? A justiça é o que o homem justo faz. E o que o homem justo faz? Justiça. Mas espera aí, como é que eu vou saber o que é justiça? Você não sabe. Você acha alguém que é justo e por isso você sabe o que é justiça. A justiça é uma coisa tão complexa, que a gente vê ela, mas não consegue definir ela muito bem. Então, o exemplo arrasta. Então, na hora que a gente fala, essa pessoa é justa, essa pessoa é virtuosa, a gente está fazendo um serviço. Na hora que a gente está praticando essas qualidades, essas características elogiosas, a gente está dando um bom exemplo. Na hora que a gente está admitindo para as pessoas que a gente está buscando essa elevação moral, a gente está dando um bom exemplo. Porque, no fundo, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. Eu posso falar aqui 2 horas, não vai adiantar nada. Só posso chamar a atenção para vocês do tema. Essas virtudes, esse conhecimento prático deriva da ação no mundo. No meio do mundo, a gente vai formando os nossos afetos, formando a nossa inteligência e formando a nossa força pessoal para conseguir realizar o bem. E finalmente, por ser um bem comum a virtude pública, a gente precisa cada vez mais confiar em dispor a responsabilidade social para as pessoas e confiar no eleitor, confiar no povo e lembrar de princípios da subsidiariedade, de que a gente lembra que a comunidade mais próxima do problema é a mais capaz de resolver o problema, de liberalidade, de entregar para as pessoas. Você consegue controlar o outro, mas você permite que o outro tome a decisão por si mesmo, para fortalecer a capacidade dele de perceber, fazer e conhecer o bem. E ao mesmo tempo, o fruto disso é a liberdade. O ideal da liberdade é um ideal fantástico, mas ele não é uma coisa que você declara como uma lei, como uma norma, ou você incentiva as pessoas a serem livres. Isso não existe. Você não pode normatizar a liberdade, nem pode incentivar a liberdade. A liberdade é uma expressão da virtude. É isso, gente. Obrigado. Comentários? Na verdade, parabéns pelo seu trabalho, Gardini. Uma palestra simplesmente inspiradora, né? Para vocês verem como conhecimento é uma coisa complicada, né? Como é que a pessoa consegue ficar apta para dar uma palestra sobre essa questão de virtude, né? E eu gostaria de abrir agora para uma parte que eu acho importante, que é a parte onde a gente vai tirar algumas dúvidas, né? A gente vai fazer perguntas. E eu gostaria de começar. Né?
Existe alguma forma, Gardinho, que você imagina que seja interessante que a gente possa, como identificar essa virtude nas pessoas, em que a gente vai trazer para a gente, para colocar lá, para tomar a decisão, em que eu saiba, né, que esta pessoa, nem adianta passar a mão na cabeça. Essa foi difícil. Como é que eu faço para identificar, né, e acertar em quem eu vou dar poder para poder exercer a virtude, essa que é difícil conceituar, mas que eu sei identificar naquela pessoa. Então eu sei como é que eu identifico? Bom, eu acho que a primeira coisa é buscar a virtude em si mesmo. A autorresponsabilidade é fundamental. A gente tem um problema que começou há uns 500 anos, que a gente separou a virtude pública da virtude moral. E criamos especialistas em virtude pública. A virtude maquiavélica, a habilidade de fazer a política acontecer, ela é considerada. Eu trabalhei 5 anos com simulações na ONU, com jovens parlamentares, e você vê lá, criança de 14, 15 anos, tem um menino aqui que já fez essas atividades de jovem parlamentar, cara, os meninos ficam espertos muito rápido. Agora, isso é virtude pública? Com certeza é uma habilidade legislativa, é uma habilidade de comandar estruturas, mas a gente já treinou muito em associar a virtude pública a uma coisa completamente diferente da virtude moral. E essa virtude pública, ela esvazia o sentido de bem da política. E a política vira um jogo de sobrevivência. Tem indícios, né? Se a pessoa parece que, sinceramente, olha, estou no time, eu jogo no alto e no baixo, pô, esse cara aqui tem uma qualidade que as tentações da vaidade não vão ferir muito ele. Então, eu acho que uma coisa importante é olhar os antecedentes pessoais das pessoas. Pô, o cara é intemperante. Você vê, o cara já tem problema com o alcoolismo. Você ainda quer o cara deputado? Você acha que o cara vai aguentar uma pressão internacional? Às vezes aguenta. Então, por isso que eu falo que não é só isso. Por quê? Porque as virtudes públicas são de fato diferentes, ligeiramente diferentes das virtudes, mas elas são correlacionadas. Então, não é porque a pessoa tem um defeito que ela não vai ser um mau líder. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa saber, em primeiro lugar, saber que o cara tem coragem, é só colocar uma bala. É só o cara começar e não sair correndo. Outra coisa, a subordinação também. Tem gente que começa, anima e começa depois a virar capacho dos outros, que tem poder. O medo de poder é um negócio perigoso, porque uma coisa é se relacionar com o poder de uma forma sadia, outra é você se subordinar ao poder. Então, essa pessoa é muito poderosa. Não, por favor, toma um café comigo, puxa o saco. Não, o puxa-saco não é um cara que está ligando muito porque é o bem, nem é muito corajoso, porque está precisando do poder do outro. E ao mesmo tempo esse cara não tem autonomia, não tem coragem política. Então eu acho que, vamos pegar o cara que não liga para os assuntos, não escuta, não é atento, ele claramente não é prudente. Toma decisões convenientes, muda de posição muito rápido. Assim, às vezes o cara é só humilde, mas em geral o cara não tem muita capacidade de distinguir o bem e o mal. Pelo menos o bem público. Segunda coisa, coragem, né? Se o cara arreda muito, tem muito medo de ser intimidado, é um mau indício. E por último, o cara que não é claramente um apaixonado, que não pensa. Tem gente que, olha, percebe as próprias inclinações e consegue moderar elas e racionalizar o que está acontecendo. Mas tem gente que é só a vítima das próprias emoções. A coisa ficou muito feia. Não, apoia o ditador, tirano. Chama um tirano. A política romana tinha isso, né? Os senadores falavam, mas chama o tirano. E aí elegia lá um ditador durante um tempo lá para resolver o problema, porque os caras não seguravam. Eu acho que tentar achar as virtudes das pessoas é muito complexo. A gente não sabe muito bem. Mas eu acho que a primeira coisa é procurar em si mesmo. Essa é a primeira dica que eu dou. Ache em si mesmo e aí vai ficar muito mais fácil reconhecer nos outros. Obrigado pela resposta. Se vocês prometerem que eu não vou me espancar, eu tenho uma segunda pergunta. Tá? E aí eu vou deixar mais com vocês também que quiserem. Deixa eu ver se alguém mais tem alguma pergunta primeiro. E aí depois você vê com a sua segunda.
Tá, ok, Agora então. é a sequência da sua primeira. É porque é uma sequência. Rapidinho. Isso, vamos lá. Não vamos alongar. Tá bom. Bom, você então disse que nós temos que identificar em nós mesmos essa virtude. E como então a gente pode fazer para relacionar historicamente? Agora, primeiro eu te fiz uma pergunta prática, praxeológica. O que eu faço para saber quem que eu vou botar lá? Agora eu tenho uma pergunta sobre um passado recente nosso, né? Não vou citar nomes, mas por que é que uma sociedade que tem uma identificação, que tem uma identidade, foi bem deixada clara pelo nosso amigo Alexandre, né? Que tem uma identidade, ela é capaz muitas vezes de não fazer o que ocorreu no caso dele, que fez certo, as pessoas colocaram lá um grupo que se identificava. Mas como pessoas conservadoras, como pessoas que querem sua família, como pessoas que amam seus filhos, como pessoas que têm virtudes que a gente valoriza, conseguem simplesmente ir na urna e votar em pessoas absolutamente opostas a tudo que elas olham quando estão em casa, no espelho, na hora de fazer a barba, ou na hora de fazer alguma coisa, que elas identificam como coisas virtuosas, né? São mães que votam em abortistas, são homens que prezam pela liberdade, que querem, por exemplo, a liberdade de empreender, votando em gente de viés mais... Isso tem muito a ver. Como que eu faço para entender isso aí? Isso tem muito a ver com o que eu falei de autonomia da moralidade pública em relação à moralidade privada. A gente vive num mundo na qual a moralidade pública tem certas regras, a privada tem outras. Existe um problema que eu comecei a falar, falando de normas e incentivos. Quando a gente torna as pessoas viciadas em normas e incentivos, a gente desmoraliza as pessoas e desmoraliza a política e acaba com a esfera pública. Quando as pessoas estão votando em alguém que não é compatível com as próprias convicções morais, elas estão aceitando que o jogo de política é sobre normas e incentivos. Elas não estão pensando, será que esse político é virtuoso? Será que ele tem qualidades que pode me representar? Será que ele lá vai tomar a decisão que vai representar os interesses? Não, ele vai contar, olha, esse cara aqui vai proteger melhor os meus incentivos. Ele vai fazer normas que me atrapalham menos. E o fato da gente não conseguir discutir o bem comum faz com que a atenção de pessoas até boas, quando olham para a política, seja olhando assim, olha, qual é a melhor opção em termos de normas e incentivos? Eu vou votar nesse cara aqui, porque esse cara aqui vai aumentar o meu salário. Então, e aí eu vou estar sendo incentivado. E a política deixa de ser um jogo de como é que nós construímos como sociedade o bem comum e vira como alguma elite política consegue apoio por métodos de cooptação. A política deixa de ser uma política. O cidadão e os seus líderes governando o bem comum para o bem de todos, das próximas gerações, e se torna uma competição de incentivos. Eu tenho meu incentivo, o político tem o dele, eu apoio o político que me der mais incentivo, o político apoia o setor que dá mais incentivo, nós competimos na arena política, e é um jogo. É um jogo que quem ganha, ganha, quem joga melhor ganha. E aí a gente perde a noção de que o jogo não serve para ganhar. O jogo serve para moderar o poder do Estado e promover o bem comum, ganhando representatividade. E o eleitor fica viciado nesse jogo, o político fica viciado nesse jogo, o partido fica viciado nesse jogo, e a gente cria esse ambiente político inócuo que as pessoas têm um pouquinho de nojo, mas elas votam. Obrigado. Mais uma vez, Gardim, isso me faz lembrar de um meme, né? Agora eu acabei, tá? Mas de um meme que ilustra muito bem o que você está dizendo, que é quando nós tivemos a proposição do teto de gastos, né? Que é uma coisa basilar de qualquer um que tem economia própria em casa, né? Você não vai gastar mais do que você ganha. Normal, né? Aí no meme, né? Tava assim,
a mulher ia sair de casa e falou assim pro cara militante que estava na internet postando coisas lá, né? Esse teto de gastos vai impedir o crescimento do Brasil e não sei o que lá, e pá. E tava ele lá, assim, você nem viu os dedos dele, de quanto que ele tweetava e o quanto que ele trabalhava lá na militância dele. E quando a esposa dele fala assim, amor, vou sair para fazer compra, ele para aqui e fala assim, mas não gaste mais do que o nosso salário, hein? Olha o limite do cartão, não vai estourar. E volta, esse teto de gastos. Quer dizer, as pessoas se desconectam na sua moralidade própria da moralidade pública. Obrigado, Gardinho. Fica aberto. Pergunta? Só um instantinho. Só um instante. Eu vou ter que me retirar com a minha esposa, eu vim com ela. Eu já vou pra cá, a gente mora um pouco longe. Mas Ok. eu gostei bastante. 2 pontos aqui que eu observei, que é importante que o senhor e também o meu irmão Gardinho aqui nos apresentou, é a importância da união. Porque se a gente não tiver a união para levar para frente os interesses do crescimento, se colocar no lugar do próximo para entender a importância de que está sendo valorizada aquela pessoa, ou a lei, ou o projeto, a gente não consegue abranger. Então pode ser que, como foi citado, que no meio da massa vai ter pessoas desinteressadas, pessoas que não dão a mínima. A gente descobre isso através da união. Porque a pessoa unida vai ver o seu valor, vai mostrar o seu valor e vai se importar. É o espírito de corpo. Então eu achei isso bem importante, foi algo que eu consegui enxergar, que o projeto está buscando, porque a gente só sabe passando ali, só conhece as pessoas da casa quem está dentro da casa. Então é a importância de estarmos unidos para aprender essa questão. Obrigado. Muito obrigado. Então até a próxima. Até a próxima. Até mais. E agora, uma pergunta de Alexandre. Gardinho, sou historiador, a gente fala de virtude, a gente tem um estado de natureza, somos animais, e mesmo no estado de natureza a gente tem reforços. Se eu sou mais forte, eu imponho isso funciona. Isso é um reforço e não é um reforço cívico. A sociedade evoluiu, a gente tem um conceito religioso, que é um que eu gosto muito, mas tem uma coisa na sociedade, a gente diz conservador aqui, que é cultura que se passa de uma geração para outra. E a gente está falando de valores cívicos. O valor cívico, ao longo do tempo, ele não brota de um valor espiritual nato, não brota da experiência humana no estado inicial, ele é uma construção cultural, certo? Se ele é uma construção cultural e a gente vê sociedades extremamente organizadas ou mais organizadas que as nossas, que têm valores cívicos, que são lembrados, qual a importância da tradição e de nós lembrarmos dos valores cívicos que são caros para a nossa sociedade no contexto da gente escolher bem os valores e conseguir identificá-los. Um exemplo que a gente sempre trata é a polícia de Nova York, uma vez por ano, bate continência com luvas brancas pro governador, para mostrar a sociedade vai lá, homenageia aqueles policiais, porque eles são a força de segurança deles, mas eles estão lá fazendo o juramento deles. Para quê? Mostrar o quanto eles são isentos, o quanto eles estão ali para defender a sociedade. É uma troca. A sociedade homenageia a polícia e a polícia, em troca, faz o seu juramento para a sociedade, em prol de uma autoridade que está ali, que é uma autoridade posta para mim. O quanto é importante para a nossa sociedade os exemplos e as tradições para a moralidade civil? Olha, quando a gente fala de incentivos e normas, a gente sempre fala de uma coisa muito superficial. Quando a gente fala de tradição, isso já é uma herança mais palpável. É lógico que quando a gente somos seres animais, mas nós temos uma inteligência que é capaz de perceber um bem que transcende as nossas condições animais e ver bens espirituais, bens culturais. E ao mesmo tempo, quando a gente percebe que algumas ideias e algumas organizações têm valor, a gente tenta fazer um esforço enorme de legar isso ao futuro. E uma técnica simples é educação, falar, mas as técnicas mais sofisticadas e mais duradouras que as civilizações têm são os ritos, são esses momentos simbólicos
que são bem cuidados, e são rotineiros. Feriados nacionais, coisas que entram no calendário. Até hoje, 1000 anos depois, a gente tem 2 meses para honrar 2 imperadores romanos. Então a gente coloca no nosso costume, no nosso calendário, ritos que ajudam a gente a lembrar daquilo que a gente não quer perder, aquilo que a gente quer que avance no tempo e legue aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, aqueles que a gente nem sabe quem vão ser, mas a gente quer que essa perenidade... E por que a gente quer isso? Porque tem valor. Os ritos e símbolos têm um papel fundamental de conseguir transferir os achados culturais em diante. E a gente hoje está num momento decisivo, porque existem vários movimentos que são iconoclastas em relação à tradição. Eles querem destruir a tradição, reconstruir a sua própria imagem e tentar criar uma nova tradição, desconsiderando as tradições mais fundamentais que a gente vê, mais primordiais. É um risco. Toda geração tenta modificar essas tradições de alguma forma e a gente está numa geração particularmente agressiva em relação à tradição. De um ponto de vista técnico, fazer tradição, construir bons símbolos, bons monumentos. A gente vive numa cidade que ela em si é um monumento ao Brasil, a uma visão, um Brasil específico, marcado pelo ideário de progresso da década de 50. Mas é um Brasil que a gente tem uma cidade inteira que as pessoas podem trocar, ir e vir. A cidade, os prédios construídos, as linhas da cidade, elas representam esse ideal. Então, conseguir fazer monumentos, livros, produções poéticas, arte, de curto prazo, de longo prazo, conseguir impregnar isso na sociedade é uma forma de proteger os valores. Políticas culturais têm esse tipo de objetivo, políticas educacionais. E a outra dimensão é a gente perceber que, acho que, beleza, tentar trabalhar essa iconoclastia contra a tradição que a gente tem hoje. Existe uma construção pandemônica da tradição como coisa ruim, negativo, arcaico, e a gente está num momento decisivo que eu acho que as pessoas não têm muita consciência de que a gente está numa mudança tão drástica na sociedade. E eu acho que é daí que vem a intuição conservadora que floresceu nos últimos 10 anos, que as mudanças que a gente está vivendo são tão decisivas e tão obrigatórias que a gente, na verdade, precisa se agarrar às poucas tradições que a gente ainda conseguiu. Então eu vejo 2 tipos de sociedade: uma sociedade otimista em relação ao futuro, que quer julgar a tradição e desprezá-la, e uma outra que está com uma vertigem sobre as mudanças que a gente espera e tenta resgatar o maior traço, a maior quantidade de elementos da tradição possível. Só que ambos os grupos, pelo menos na grande massa da população, está muito desorientado de saber o que é bom no futuro e o que é ruim no futuro, o que é bom do passado e o que é ruim, e essa discussão está meio caótica. Eu acho que é importante a gente dedicar uma parte do grupo, principalmente aqueles que façam sentido, de fazer um trabalho específico nessa área, de tentar estudar tradições, retomá-las, pensar como é que a gente protege elas, até em termos de esfera pública, em termos de ação estatal para proteger a nossa tradição brasileira, e conseguir fazer uma boa seleção daquilo que precisa ir para frente, ser mantido, levado adiante, e tentar acalmar os ânimos das pessoas que querem criar novas tradições que não são testadas, que não são validadas socialmente. Então acho que falta prudência nessa discussão aí. Mas obrigado, essa consideração é muito importante. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Eu tenho uma pergunta. Ela acaba passando um pouco, né, para a linha da própria pergunta do Daniel, né, em relação ao que leva as pessoas, né, a votarem em determinados tipos de políticos que, às vezes, representam e defendem até o oposto do que elas próprias, né, acreditam e defendem. Então, você tocou naquela linha da distorção, né, por causa dos interesses
Então deixa-se de pensar primariamente no bem, né, nessas questões maiores, e pensa-se só, mas ele vai defender os meus interesses, né, vai trazer uma boquinha para mim, enfim. Isso daí explica, em parte, essa questão assim, de ter muitos eleitores com pensamento de esquerda, né? E, assim, mas tem uma outra parcela que não é necessariamente por causa dessa defesa particular do interesse, que as pessoas que realmente acreditam, né, apesar de a gente ter historicamente reiterados exemplos de aonde que esse tipo de pensamento vai dar. O comunismo, as maiores atrocidades da história, a fome de Holodomor, enfim. Mas existem pessoas que realmente acreditam que isso vai ser benéfico, enfim. Então, queria só, se você tem alguma explicação, né, a parte dessa questão da defesa do interesse próprio, mas que leva as pessoas a ignorarem reiterados exemplos históricos que a gente tem de tentativa de implementação desse tipo de ideologia e ao que isso levou, mas que ainda continuam pessoas acreditando, né, que isso pode dar certo, não, mas não foi feito da maneira correta, enfim. Tem uma forma de explicar isso que eu acho horrorosa, mas é o que todo mundo diz. O povo é ignorante, ninguém sabe porra nenhuma. Eu não acredito nisso. Eu acredito que não tem nada a ver. Assim, ninguém se move por ideologia. Ideologia é meio que a justificativa do movimento. As pessoas, repara, a técnica eleitoral hoje, a gente tem uma classe de profissional muito forte, muito consciente, muito tecnicamente qualificada, que é um marqueteiro. O publicitário é um especialista em eleição. Eu acho que ninguém entende melhor na cabeça do eleitor do que um publicitário. Que eu acho que o eleitor é uma dimensão de um cidadão. Mas o que acontece? Quando você vai conversar com publicitários bons, eles sacam uma coisa. Não é a sua proposta, não é o que você acredita, não tem nada a ver. É o seguinte, você parece um cara crível, você tem uma intuição, a questão toda é você seduzir as intuições do eleitor. O processo de disputa política é um processo midiático, de competição de elites de todas as formas, mais populares, elites mais... Mas é uma competição de elites por um ato, que é o cara chegar na urna e digitar o número. Friamente, é só aí. Os publicitários, eles induzem as elites políticas a fazer uma eleição baseada em gatilhos, intuições, imagem, cor, o que é lícito, o que é razoável até, quando você vai disputar mentes e corações, esses instrumentos estão à disposição. E no fundo, as pessoas vão tomar decisões intuitivas baseadas em juízos muito simples. Por mais que a pessoa seja um doutor, pós-HD, especialista em bioquímica de processos, ou em sociologia, o cara vai tomar a decisão igualzinho um cara que trabalha com enxada o dia inteiro. Por quê? Porque a técnica de construção de discurso de campanha, discurso eleitoral, é a mesma, ela vai direto no que é instintivo na pessoa. Então não é que as opiniões adiantam, ter bons projetos, ideologias movem as pessoas na maior parte do ano. Na hora de votar, elas vão se mover pelos gatilhos que estão apertados. O eleitor, o momento, já votou, você sabe, o momento que você entra naquela urna, você está com uma puta pressão, 1 milhão de ideias na cabeça, e você vai ter que agir de forma intuitiva. E quem conseguir induzir melhor a sua intuição vai levar o seu voto. Não que você não consiga parar, pensar, se comprometer, mas a maior parte das pessoas não estão vinculadas à ação política nem da liderança. Elas não estão conscientes formalmente, nem institucionalmente, para conseguirem operar a política de uma inteligência coletiva. A inteligência que leva a uma mobilização eleitoral decente, republicana, ela é uma natureza coletiva.
Quando uma família toma a decisão, sei lá, 100 pessoas ali de uma família, um avô, toma a decisão de apoiar uma certa aliança política, ela é pensada, ela é racional. Agora, quando você faz isso sozinho, quando você vota numa pessoa e sua esposa vota em outra, vocês estão agindo por instinto. No dia que você e sua esposa votarem juntos, aí a racionalidade aumenta. Uma coisa que eu acho muito prejudicial na nossa sociedade aqui, assim, um pouco essa mobilização comunitária, essa desenvolvimento foi embora porque um espírito republicano recente viu que isso dava muita margem para um curral eleitoral, para troca de favores, e tentou tornar o voto secreto, tirar a coerção. Só que ao mesmo tempo, esse tipo de política ela prejudica a capacidade de deliberação comunitária. Porque a gente tem famílias cada vez menores, autoridades comunitárias cada vez mais fragilizadas, cada vez mais refém de uma autoridade central, em vez de representando uma comunidade local. Então é muito difícil. Mas eu atribuo isso, em primeiro lugar, a uma pressão ao instinto, e essa pressão instinto também muito ao isolamento do cidadão como indivíduo, em vez de como membro de uma comunidade. Não estou aqui para dar resposta. Eu iria por esses dois caminhos. O caminho de pensar, olha, a pressão eleitoral é uma pressão baixa, é uma pressão instintiva, é uma pressão que não fala sobre ideias, e a tomada de decisão política ela tem que ser coletiva, e as pessoas estão isoladas. O processo de voto isola muitas pessoas. Bom, parabéns, é isso aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Nossa última pergunta, caso alguém queira participar. Só uma consideração. Não, por favor. Eu acho que nas eleições, resumindo, as pessoas acabam votando para garantir os interesses próprios, sabe? Bem simples, né? E muitas vezes, você falou, por falta de conhecimento do que é certo e errado, e deixar se induzir por sinais, né? Se você for ver agora a campanha do Lula, ele usa azul, você já viu agora? Com a bandeira do Brasil atrás, né? Tipo, com as criancinhas que são, não sei se são filhos dele. Vocês viram a foto do casamento dele? Vocês viram? Então, com as criancinhas na frente dele lá, uma esposa linda, nova, né? Sendo que, na verdade, a cor dele é vermelha, o número dele é 13, ou seja, azar, sangue, né? Se você for... Porque assim, cara, eu sou bem prático. Eu não tenho um linguajar. Não, mas é isso mesmo. O publicitário consegue perceber esses elementos e reorganizar muito rapidamente. Sim. Então vamos lá. Esses elementos aqui não estão bons, me troca por esses. Só que, tipo assim, isso aí só entra na cabeça de quem, como você falou, infelizmente, não é ignorante. Né? Tipo assim, então qual a minha ideia? Eu tento trazer para o meu lado, entendeu? Até dentro da minha própria casa, as pessoas da minha convivência. Às vezes elas eram, tipo, queriam votar no Lula, mas não sabiam nem por que você está falando. Aí quando eu começo a conversar, mas, tipo assim, tá, por exemplo, uma coisa bem clara do nosso presidente atual aí, que eu concordo plenamente, né? A gente está aqui. Se chegar um vagabundo aqui e assaltar todo mundo, levar tudo que é nosso aqui, fizer o que ele quiser, quem que ele merece? Você leva ele para casa ou você manda ele para o espaço? Cada um dá a resposta, eu tenho a minha. Mas olha, Você é já perfeito sabe. esse ponto de vista. O que acontece? Esse diálogo com as pessoas próximas é o que falta nelas. É o que faz a gente conseguir sair um pouco dessa instintividade do que o publicitário joga a gente. Eu não acho que é só ignorância, eu acho que é isolamento. Pessoas isoladas tomam decisões que o publicitário manda. Mas eu acho que na medida em que você consegue criar um ambiente, uma esfera pública, doméstica, profissional, você começa a abrir as pessoas para um grau de consciência maior por causa da dimensão do debate, do consenso, da necessidade de discutir temas que são mais complexos do que a cor. Sinais simples, elas... Né? Sim, aquilo já agita a pessoa, mas se ela não elaborar aquilo, ela vai, no momento eleitoral, agir de acordo com o último impulso inconsciente que alguém depositou na cabeça dela. Vou te dar um exemplo assim, como as pessoas são manipuladas. Quando eu canto, eu uso um chapéu, uma
calça jeans apertada, bota, bico fino. Tem gente que acha que eu ando de chapéu, né? Eu vou pra academia de chapéu, tipo, aí me encontro com Zé Júnior Maranhão, eu falo, cadê o chapéu? Eu falo, pô, brother, tem que vir pra academia de chapéu, fazer aqui. Fudeu agora, né? Entendeu? Aí, tipo, os caras me veem com essa roupa aqui e perguntam se eu canto rock, sacou? Ou pagode, se eu tiver de camiseta, entendeu? As pessoas, elas se manipulam por rótulos, né? O que elas veem ali na frente delas é o que vale. Então, eu não falei anteriormente, mas assim, a minha formação foi em marketing de publicidade, mas quando não existia nem o WhatsApp. Tipo assim, há muito tempo atrás. Então assim, mas os conceitos continuam os mesmos. Os conceitos continuam os mesmos. Acho que é isso que eu queria considerar. Obrigado. Valeu. Bom, é isso aí, pessoal. Essas foram as respostas, a palestra, né, brilhante, e as respostas com comentários. Thiago Gardinha, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, gente, eu agradeço. Será convidado mais vezes. Pode deixar à tua pergunta que eu disposição. queria fazer. Já foi a última. Mas pode fazer. A gente sabe que nas faculdades federais, principalmente, há uma elite organizada de estudantes, né? Principalmente facções políticas que é ligada à esquerda. Isso já ocorre desde o tempo da coluna Prestes, dos anos 50. E se analisar como o Júlio Prestes, que quando entrou no Senado e fez essa coluna Prestes de marxializar os estudantes, formando professores da direita, quer dizer, da direita já da esquerda, e inclusive colocando essa pauta comunista, tanto que teve aquela consequência do golpe de Estado de 64, pela questão de querer implementar o comunismo e outras coisas a mais. E você vê que durou foi décadas e décadas até chegar aonde chegaram no domínio das mídias, no domínio da cultura, no domínio da questão do entretenimento popular, onde eles queriam até dominar também politicamente. Até a gente vê a influência da Constituição de 88, que a Constituição de 88, por sua vez, teve essa influência esquerdista, que até o Cleodato falou, né, da questão que até Ulisses Guimarães, que foi um desses que reescreveu a Constituição, né, e um esquerdista. E assim, com essa questão da frente parlamentar, para formar uma nova elite dentro dessas instituições do Grêmio, principalmente nessas instituições de universidades, para formar uma facção política em oposição da esquerda, para expulsar a esquerda, não acho que vai demorar décadas e mais décadas, ou até, se possível, mesmo dando uma organização, não acha que uma massa intelectual possa impedir esse ato, principalmente em atos assim, internacionais, como por exemplo a gente tem a esquerda internacional que apoia o Brasil nesse sentido? Eu acho que tem de fato um viés das classes instruídas no Brasil. Eu acho que o grande truque, que aí vai demorar décadas mesmo, você tem razão, é criar uma elite intelectual com outros viés. E formar alguém para fazer uma coisa concreta, às vezes demora 2 meses, 2 semanas. Agora, para formar um pensamento, linhas filosóficas, literatura, formar um doutor demora pelo menos 5 anos de graduação. 5 anos de graduação, 2 mestrados, 4 doutorados. Cara, são 12 anos para formar um cara. Então, não é fácil não. Esses caras têm, para formar os professores que a gente tem hoje, demoraram 30 anos para os caras serem tão bons intelectualmente quanto eles são, mas dentro desse viés. Então, eu acho que pode ter alguns atalhos, mas é sempre tudo muito longo. É louco, mas o senhor fez em 3 anos. Eu fiz em 3 anos uma mudança de consciência do estudante, não dos professores. O senhor liderou os estudantes em 3 anos com discurso. Então não é. Sim, mas ao mesmo tempo eu não mudei o currículo. De ir pra rua. Isso é importante mesmo. Eu acho o seguinte, eu acho que as intuições precisam sair, eu acho que a gente precisa fazer o trabalho bem feito, estudar a sério. Essa área acadêmica é muito difícil, porque assim, você não tem respeito se você não estuda direito. Você pode até achar que o cara é ruim, mas se você não estuda, você é pior ainda. E até já foi colocado nessa questão das universidades um apartheid intelectual.
Se você não é de esquerda, você é um burro. Mas, ó, na minha opinião, isso aí é uma linha à parte, que a gente vai ter que discutir com muita calma em termos de ação política para essa área. Assim, fazer uma ação de impedir, de lutar pelos direitos, é fácil, de impedir abusos. E hoje a gente está num ambiente de abusos dentro da universidade. Agora, nova elite intelectual, demora. Facções políticas. Não, isso é tranquilo. O aparelhamento é uma coisa que dá para colocar o pessoal no lugar. O que a gente chama de facção política, desculpa me meter que esse assunto é muito caro para nós dois. O que a gente chama de facção política na universidade de esquerda não é facção política, é a nossa inércia. É esse debate aqui tem que ir para a USP, esse debate aqui tem que ir para a UNB. Esse cara fez isso lá, a gente tem que fazer. E detalhe, a gente é maioria. Ele está perguntando aqui como é que vira. Tenha um discurso que colhe com a comunidade. Se você tem dificuldade, você tem que passar como um PT 30 anos para mudar o lexical, a maneira que fala, a maneira que a gente entende, para conseguir engolir, para aprovar aborto, para aprovar pauta contra o empreendedorismo, para colocar o cidadão refém, é porque você não é dessa comunidade. O que a gente está fazendo aqui, ou o que a gente pretende, é uma pauta comunitária. Na hora que vocês forem para a rua, o teste é, tirando a questão do lexical, que a gente tem um avançado processo de doutrinação, a gente se comunica. Agora, não é aqui que a gente vai mudar. Aqui eu estou falando para você, tá vendo que a pergunta que você fez agora? Monta um grupo lá e faz. A gente começou com 5 pessoas. 5. DCE é uma das maiores universidades do país. Aí ele fez campanha para mudar o reitor, mudou também o reitor. Aí foi para a política, fez isso em outros 10 estados. Agora tem gente que prefere falar, isso aqui é desculpa, isso aqui é pauta do globalismo. Cara, gostei, globalismo. Agora, qual é o globalismo? O globalismo que fala que a gente não pode minerar na Amazônia, mas semana passada saiu, a Vale está vendendo terreno na Amazônia porque foi invadido por grileiros. E no documento que ela coloca vender, fala, pode ir por conta e risco, eu não me responsabilizo. E é terra internacional. E o nosso presidente de direita não valorizou isso, ou não esqueceu disso. Então, é o globalismo ou é a gente que não faz? Eu tenho uma pauta, uma única pauta para o pessoal da direita. Não funciona, é culpa nossa. Acabou. Desculpa, a gente aqui essa pauta, cara. O monstro não saiu da jaula. Saudade. Estamos em grupo, eu não sou o cara que sabe de tudo. Beleza, então.